Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo na primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal. Toda semana eu posto a Escola Bíblica Dominical para você preparar e estudar e aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados queridos irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. Eu convido você que ainda não é frequente à Escola Dominical a participar da Escola Dominical. Todos os domingos pela manhã nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, de 8 às 10. Venha aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar o assunto que nós estamos estudando nesse segundo trimestre sobre o seguinte tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista desse segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. E nós estamos estudando, amados queridos irmãos, o livro de Mateus, capítulo 5 ao 7. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a 7ª lição. Você que tem a revista, acompanhe na revista. E você que não tem a revista, acompanhe na Bíblia, amém? Nós vamos estudar o seguinte tema hoje. Não retribua pelos padrões humanos, a lição 7. O textuário diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus falando que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós vemos, amados irmãos, Deus falou com Moisés. Nós vemos que Deus falou com Moisés na sarça ardente que não se consumia, para ir até Faraó. Nós vemos que o povo de Israel estava em escravidão. E Deus usou Moisés para transmitir a mensagem para Faraó, para libertar o povo de Israel do Egito. E nós vemos, amados irmãos, que Deus enviou 10 pragas ali no Egito. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Aí nós vemos que, depois disso, o Faraó, ele abriu seu coração. E o povo de Israel pregnou 40 anos. E nós vemos, amados irmãos, na continuação da história, nós vemos que Moisés e Arão, junto com aquele povo ali de Israel, nós vemos que Moisés foi até o alto do monte para orar ao Senhor, 40 dias e 40 noites. E nós vemos que o povo que estava com Arão ali embaixo, estava levantando um bezerro de ouro, adorando Deus minúsculo, Deus falso. E nós vemos que Moisés estava orando a Deus ali. E Deus mostrou para Moisés a tábua da lei. E nós vemos, amados irmãos, depois que ele terminou os 40 dias e 40 noites, ele desceu, ele viu que o povo estava adorando outros deuses. Ele estava tão irado, ele quebrou aquela tábua. E nós vemos que Deus reconstruiu novamente a tábua, que são os 10 mandamentos. E nós vemos, amados irmãos, que é o Levítico 12, que nós estamos estudando sobre as leis. Sobre as leis, nós vemos aqui Levítico 19, fala sobre as leis. Então, nós vemos aqui a verdade prática diz: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança, antes deve vencer o mal com o bem. Dessa mesma forma, demonstra que verdadeiramente deve ter o caráter transformado. Então, amados irmãos, aqui o Senhor falando aqui, falai a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz ele: santo sereis, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, amados irmãos, nosso Deus, ele é santo. Então, nós vemos aqui que nós não devemos guardar mágoa, não devemos guardar rancor, não devemos vingar com as nossas próprias mãos. O que nós devemos fazer? Aquelas pessoas que nos odeiam, aquelas pessoas que nos desejam mal. O que a Bíblia nos ensina? Ensina a orar. Devemos amar até os nossos próprios inimigos. E aqui Jesus falando, amarás do teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, amados irmãos, o Senhor falando que devemos amar a todos, até aqueles que nos perseguem.
E a verdade de prática diz: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança, mas antes vencer o mal com o bem. Então, amados irmãos, o verdadeiro cristão, ele não guarda mágoa, ele não guarda vingança. Ele vence o mal com o bem. E aqui, o comentarista, ele falou, explicando que o cristão, ele deve vencer um mal com o bem. E aqui fala, da mesma forma, ele demonstra que verdadeiramente tem o seu caráter transformado por Cristo. Então, amados irmãos, a nossa transformação deve ser de dentro para fora. Devemos santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. O nosso corpo deve ser completamente separado do mundo. O nosso espírito, a nossa alma deve ser irrepreensível, transformado. E aqui, amados irmãos, nós vemos que o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 48, que está na leitura Bicrencasse, nós vamos ler aqui na Bíblia. Você que não tem a Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus 5, a partir do versículo 38 ao 48, que fala o seguinte: ouvis que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E a outra que pleitear contigo, tirar-se a vestimenta e largar-se-lhe a capa. E se qualquer que obrigar a caminhar uma milha, vai com elas duas. Dai quem te pedir, não desvieis daquilo que quiser que lhe empreste. Ouvis que foi dito, amarás o teu próximo, aborrerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei-vos que maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai para os que maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai, que estás no céu, porque faz o sol se levante sobre os bons, maus e bons, e a chuva desce sobre os justos e injustos. Pois que se amardes vos amos, que galardão tereis? Não faz publicano também o mesmo? E vos saudade unicamente aos vossos irmãos que fazeis demais. Não faz os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como perfeito Pai está no céu. Então Jesus aqui ensinando sobre a vingança. Aqui, amados irmãos, não devemos ter vingança, não devemos guardar mágoa, não devemos agir pela nossa própria carne, mas não devemos agir pelo Espírito Santo. E aqui, amados irmãos, Jesus ensinando que nós devemos amar os nossos inimigos, bem dizer a todos que nos maldizem. Nós devemos fazer, ver se a pessoa maldize a nós, não devemos retribuir a maldição, mas devemos retribuir a bênção, bem dizer. E aqui, Jesus ensinando ali o povo que estava junto ali na multidão e também os seus discípulos. Então, Jesus ensinando que não devemos amar até aquelas pessoas que não querem o bem para nós. É difícil. Eu sei, para nós, como nós seres humanos, é difícil. Mas quando nós temos o Espírito Santo em nossa vida, então o Espírito Santo ele nos ajuda a amar até os nossos próprios inimigos. E aqui fala, amados irmãos, não de retribuir pelos padrões humanos, não pelos padrões do mundo. Se o mundo odeia, não devemos odiar? Não. Nós devemos andar dentro da palavra. Jesus ensina que devemos amar até os nossos próprios inimigos, até aquelas pessoas que não gostam de nós. É difícil, nós como ser humano, mas o Espírito Santo, ele que nos ajuda a amar aquela pessoa que nos deseja o mal. E aqui, amados irmãos, a introdução diz o seguinte: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, diz que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Então, aqui Jesus falando, devemos amar até aquelas pessoas que nos ofendem. Aqui fala a palavra retribuição. Então, retribuir o bem. Não devemos desejar o mal. Devemos desejar o bem. Mesmo que a pessoa deseje o mal para nós, nós não devemos retribuir com o mal, mas devemos retribuir ao contrário. Em vez de desejar o mal para a pessoa, desejar o bem, mesmo que aquela pessoa não goste de nós. A Bíblia diz que bem-aventurados que são perseguidos por minha causa, por causa de Jesus. São bem-aventurados, são felizes. Então, amados irmãos, então não devemos desejar vingança, não devemos agir pelas nossas próprias forças, pela nossa própria carne.
a Bíblia diz que nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados e potestades do ar. Então, a nossa arma não é arma carnais, são armas espirituais. Então, o nosso papel como cristão, aquelas pessoas que não gostam de nós, devemos fazer o quê? Orar. Orar para que Deus possa, primeiramente, salvar aquela alma, libertar aquela alma e levar para o céu. Então, a nossa função como cristão é orar, interceder. E aqui, amados irmãos, aqui continuando, mas Jesus, ao contrário, devemos fazer bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Então, amados irmãos, nós vemos que o mundo a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Nós vemos que o mundo já leva para a destruição, para a morte. Mas para Jesus leva a vida. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele ensina a nós amar e perdoar. Então, é difícil amar o inimigo. Nós, como ser humano, é difícil. Mas, amados irmãos, nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Ele que nos dá essa vontade de perdoar aquelas pessoas que não querem até o bem para nós. Mas, amados irmãos, devemos fazer o que Jesus nos ensinou. O primeiro ponto fala o seguinte: a vingança não é a natureza do reino. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Aqui está falando, ouviste como foi dito, olho por olho, dente por dente. Aqui fala, mais irmãos, isso tudo fala o seguinte: o propósito de Deus ao propor este mandamento era misericórdia. Essa foi a lei dada aos juízes a fim de ensiná-lo. Façam com o castigo, seja profissional ao crime. Não era prerrogativa para a vingança pessoal. Então, amados irmãos, o propósito de Deus era a misericórdia. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Senhor, amados irmãos, ele tem misericórdia da nossa vida. Nós vemos que Jesus enviou seu próprio Filho aqui na terra, 100% Deus, 100% homem. E nós vemos que ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Era para nós estarmos ali na cruz, mas ele deu em nosso lugar. Então, amados irmãos, hoje nós temos Jesus em nossa vida. Antes nós estávamos debaixo da lei. Hoje nós estamos debaixo da graça. Por que nós não estamos debaixo da graça? Porque a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que a graça é um favor não merecido. Jesus, ele morreu por mim e por você, se ofereceu e nos deu essa graça. Antes nós estávamos na lei, mas hoje, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor em nossa vida, hoje nós estamos debaixo da lei. Então, a misericórdia, ela nos alcança em nossa vida. E aqui, meus irmãos, continuando, pode ser definido como castidade ao culpado, fazendo sofrer o mal ou dano causa à vítima. Esse era o princípio da justiça vista na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não tinha cerrar os homens e retribuir a agressão a qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procura ajustar ao castigo ao crime. Então, amados irmãos, nós vemos que na lei de Tailão era dente por dente. Se a pessoa fizesse alguma coisa errada, era morto. E, amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele veio para dar vida. Ele veio para dar vida com abundância. E nós vemos que Jesus, ele enviou seu Filho, então, para nos salvar a nossa alma. Hoje nós temos o perdão de Deus em nossa vida. E aqui, mais irmão, fala, o cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja com o pior inimigo, pois ele está consciente que a vingança de tudo pertence a Deus. Então, amados irmãos, o homem não pode se vingar, o homem não pode matar, o homem não pode desejar o mal. Nós sabemos que Jesus, ele que vai julgar, ele que vai dar a sentença. Vamos ler aqui Romanos 12 e 19. Abra sua Bíblia aí, Romanos 12 e 19.
fala o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então, amados irmãos, não devemos vingar com as nossas próprias mãos, não devemos desejar o mal para as pessoas. A Bíblia diz que devemos orar até pelo nosso adversário. E aqui, amados irmãos, de acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho, dente por dente no Antigo Testamento é estabelecida limite da retribuição que uma pessoa pode exigir. Se alguém ofendesse, ele gostasse a visão de um olho, fosse, não poderia, por exemplo, tirar-se da vida de maneira justificável. Tudo que você poderia redeficiar teria a visão de um olho. Agora, Jesus ensina que não governaremos nossas relações com outros segundo olho por olho. De maneira nenhuma. Em vez de tentar vingar-se de outros prejudicarem, faça o bem a eles. Então, amados irmãos, nós como cristãos não devemos vingar, irmãos. Não devemos desejar o mal para as pessoas. Não devemos vencer. Como que o comentarista, ele explicou muito bem. Que não devemos vencer o mal com o bem. Então, amados irmãos, não devemos se retribuir com mal, mas sim o mal com bem. Se a pessoa faz mal para você, o que você deve fazer? Você deve orar. Você deve entregar aquela vida nas mãos do Senhor. Pedir a Deus para converter aquele coração. Não falar mal daquela pessoa. Não devemos fofocar, irmão, mas devemos orar. Devemos interceder para que Deus possa abrir os olhos espirituais. Amém? Para que ele possa se converter. E aqui fala, amados irmãos, a passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus, a respeito dos valores e atitudes, descreva a justiça excelente e abundante que espera em nós. O reino de Deus, de Jesus Cristo, nos exige distribuição. Nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. Eu sei, amados irmãos, nós como ser humano, é difícil amar o nosso inimigo. Sabemos que nós não devemos desejar o mal para as pessoas. Não devemos agir pela carne, mas agir pelo Espírito Santo. Então, amados irmãos, Deus enviou o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, para ajudar, auxiliar o ser humano. Então, através do Espírito Santo, nós não temos esse desejo de desejar o mal para a pessoa, porque nós temos o Deus em nossa vida, nós temos Jesus, nós sabemos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, através dos três em um, ele nos ajuda a vencer essas tribulações. Então, amados irmãos, aqui fala, o salvo em Cristo prega o que vive. Então, amados, devemos pregar o que vive. Devemos não só falar de nossas próprias bocas, mas devemos falar, agir em todo momento, viver a palavra de Deus. E aqui, amados irmãos, o segundo ponto fala o seguinte: o amor e a expressão natural do reino. Para a lei do amor, descendendo por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez o uso de 4 instruções que estão presentes na Bíblia continuando, para mostrar como deve resistir o mal. Vejamos. Virá outra face. A primeira vai mostrar que insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando fomos esbofeteados, ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as armas do ofensor, e às vezes que até mesmo de maneira intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica mais ainda a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que fazer parte do seu reino ter o coração cheio de amor e ter atitude de ódio, desamor e vingança. Então, amados irmãos, nós vemos que a Bíblia diz que nós devemos ter o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Nós devemos ter um caráter de Cristo. Nós vemos, amados irmãos, lá em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Lá na Bíblia não fala os frutos do Espírito, não fala o singular. Por que não fala o singular? Porque ali o apóstolo Paulo explicando que é o único fruto coligado ao amor. O amor é benigno, o amor é compassivo, o amor é manso, o amor é misericordioso. Nós vemos as qualidades do fruto do Espírito, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. E nós vemos, amados irmãos, devemos virar a outra face, não é bater na pessoa,
Mas a Bíblia diz em virar outra face, é você orar, você amar aquela pessoa. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, amados irmãos, todos nós somos seres humanos, não somos sujeitos a errar. Mas nós temos Jesus em nossa vida, o Espírito Santo em nossa vida. Aleluias. E aqui fala, amados irmãos, arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é justicial. Quando alguém ameaça uma pessoa, está ali devendo buscar tirar uma peça, importando o seu vestuário, para pagar uma dívida, contrária que não paga. Jesus ensina que está sofrendo as ações por parte ele não deveria responder sentimento, mas deveria deixar que lhe ficasse túnica. A qual era mais importante? Você servir como... Então aqui está Jesus ensinando, amados irmãos, que nós devemos amar os nossos inimigos. Vamos ler aqui Êxodo 22. Abra sua Bíblia, Êxodo 22. Êxodo 22, a partir do versículo 26 e 27. Que fala o seguinte: se tomares empenhou a veste do teu próximo, lhe retribuirá antes do pôr do sol. Porque aquele que é cobertura e a veste da sua pele, em que deitaria? Será que, pois que quando clamares a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Então aqui Jesus falando sobre a misericórdia. E aqui fala, irmãos, as leis acerca da imoralidade e da idolatria. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele que nos dá esse livre arbítrio. Mas, amados irmãos, devemos fazer conforme que Deus nos manda fazer. Nós sabemos que o homem não é obrigado a servir a Deus. Deus deu livre arbítrio para o homem servir o bem ou o mal. E aqui, amados irmãos, Jesus falando que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, amados irmãos, aqui fala, obrigar a fazer algo. Mateus 5,41. Tracem convocação feita por uma autoridade que força algo ao serviço. Um exemplo bíblico. O Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém ainda é primeira milha, geralmente faz uma obrigação. Entretanto, para caminhar prontamente a segunda, só faz. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que Jesus ele carregou a cruz. Então, nós vemos que Simão Cirineu, ele continua a Jesus carregar. Nós vemos que ele ajudou Jesus até o alto do Calvário. E aqui, amados irmãos, então Jesus falando, nós devemos amar os nossos semelhantes. Então, amados irmãos, amar Deus em primeiro lugar, depois amar o próximo. Nós vemos lá em Êxodo 20, fala sobre as leis. Nós vemos que Moisés escreveu o livro Pentateuco, são 5 livros de Gênesis até Deuteronômio. Nós vemos, amados irmãos, que em Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos. Então falou Deus todas as palavras dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não há outros deuses diante de mim. Então, quando ela fala que deuses, minúsculo, está no versículo 20, não é Deus verdadeiro, é Deus falso. Porque ele está, Deus minúsculo. Deus maiúsculo é o Deus verdadeiro. Então, aqui fala, não farás para ele de imagem de escultura, nem outra semelhança de qualquer em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem debaixo da terra. Então, amados irmãos, não fazer imagem de escultura. Então nós sabemos que o nosso Deus, ele ressuscitou o terceiro dia. Então nosso Deus, ele é verdadeiro, ele está vivo. E aqui, amados irmãos, nós vemos acerca dos 10 mandamentos. Então Jesus ensinando sobre os mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amará o teu próximo, não matarás, não adulterarás. Então são 10 mandamentos. Então, amados irmãos, devemos cumprir a palavra de Deus. Então tudo que está escrito aqui devemos obedecer. Vamos aqui para o segundo ponto, subtópico 4. Fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão realmente tem um amor no coração quando depara com alguém que está sofrendo por alguma necessidade, que está a apuros,
pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Então, amados irmãos, aqui, Jesus também ensinando sobre o amor. Nós devemos amar, não só falar, devemos sair da nossa boca, mas devemos praticar o amor. Se a pessoa precisa de alguma coisa, uma cesta básica, se nós temos condições de ajudar, nós devemos estender a mão para essa pessoa. Porque Jesus, amados irmãos, ensinou sobre o amor. Porque ainda que eu falasse a língua dos anjos, não tivesse amor, nada serei. O apóstolo Paulo falou lá, nós podemos ter todos os dons, mas se nós não tivermos o amor, nada seremos. Vamos para o terceiro ponto, para encerrarmos aqui a lição. Buscando a perfeição de Cristo, uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, 43 ou 48 revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus diz que devemos fazer bem àqueles que nos fazem mal. Então, amados irmãos, Jesus ensinando, devemos fazer o bem para aquelas pessoas que nos desejam mal para nós. E nós vemos aqui Mateus 5, 43 ou 48. Vamos ler aqui no livro que nós estamos estudando. Então, você que já não tem a Bíblia, acompanha aqui você que não tem a revista, acompanha aqui na Bíblia. Que fala o seguinte: ouviste como foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei-vos o maldize. Então, aqui está falando, amados irmãos, Jesus ensinando que devemos amar o nosso inimigo. Então, é difícil amar a pessoa que não gosta da gente. Mas, amados irmãos, Jesus, ele ensina a nós, devemos amar o nosso semelhante, devemos amar o nosso próximo. Se nós amarmos o nosso próximo, nós também amamos a nós mesmos. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus ensinando até o versículo 40, não vamos ler por causa do tempo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Jesus ele ensina sobre o amor. Então, o amor é o vínculo da perfeição. E aqui fala, amados irmãos, que o amor também ele é ágape. Então, nós vemos aqui, o amor mais perfeito, o verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, ágapo. É o amor. Então, a palavra 43, que está aqui, versículo 43, é o amor ágapo. Então, é o amor de Deus. Então, tem também um amor eros. Então, amados irmãos, tudo isso é do agrado do Senhor. Então, Jesus ensina sobre o amor. Então, nós vemos lá a história do bom samaritano. Nós vemos que os salteadores roubou aquele homem, espancou aquele homem, que o homem estava morto ali, caído. Nós vemos que passou um levita, passou um sacerdote, passou de largo e deixou aquele homem ali morto ali. E nós vemos que o bom samaritano veio de uma viagem e viu aquele homem ali caído. Ele curou as suas feridas, levou até o hospedeiro para cuidar dele, deu-lhe dinheiro para cuidar daquele homem que estava ali caído. Ele foi roubado. E nós vemos, amados irmãos, quem é o bom samaritano? Jesus. Jesus, ele cuidou daquele homem. Então, amados irmãos, foi um grande exemplo que Jesus ensinou sobre o amor. Então, amados irmãos, devemos amar. Então, vamos aqui para a conclusão. Aprendemos que é a passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que pode expulsar o ódio. Então, amados irmãos, o amor, ele é o vínculo da perfeição, como eu falei no início. Então, o amor, ele espanta o ódio, ele espanta o rancor, ele espanta a vingança. Então, amados irmãos, precisamos ter o amor em nossos corações. Precisamos ter Jesus para que possa limpar o nosso coração, para que nós possamos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos desejam mal. É difícil, eu sei que é difícil, mas precisamos pedir Deus, o Espírito Santo, para que nós possamos perdoar, possamos amar aquela pessoa que não quer o mal não quer o bem para nós. Então, amados irmãos, Jesus ele ensina sobre o caráter. Nós devemos ter o caráter de Deus. Precisamos ter, aleluias,
em todo momento o Espírito Santo, devemos ser luz e sal da terra, amém? Amados irmãos, espero que os irmãos gostem desse estudo, e nós vamos estudar na próxima lição, sendo verdadeiros, amém? Então eu estarei orando, e espero que os irmãos gostem, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nessa tarde por tudo, pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, nos ajuda a vencer, Pai, o mal. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, amar aquelas pessoas que nos odeiam, Senhor. Eu sei, Pai, que é difícil, mas o teu Espírito Santo que nos ajuda, ó Pai. Ó Deus, nos abençoa, Pai Jesus, nos ensinando, Pai. Devemos amar os nossos inimigos, Senhor. Ó Deus amado, nos ajuda a vencer, Pai, todo mal, Senhor. Nos dá força para vencer, Pai. Ó Deus amado, Deus querido. Muito obrigado, Senhor, por esse maravilhoso estudo, Pai. Abençoa cada vídeo que está assistindo este vídeo, Senhor. Que possa sentir a tua presença, o teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.